Em Alma Gêmea. Emocionada com a melhora do seu amor, Serena diz que a voz do rapaz está voltando, e com ela, a energia do rapaz, que agora já consegue até segurar a mão da moça. Enquanto isso, no apartamento de Roberval, Débora e Cristina continuam pressionando o rapaz, com chantagem emocional. Débora insiste em dizer que se Rafael falecer, todos os envolvidos no sequestro serão acusados e ele pode ser preso. Roberval resolve dizer que realmente esteve na mansão, mas, depois que tiraram Rafael de lá, não sabe para onde o levaram. A bruaca velha pressiona mais ainda e diz que vai dar um prazo até o dia seguinte para que ele diga a verdade, pois sabe que ele está mentindo. Já na rua, Débora explica à filha que não podiam pressionar mais, pois o moço é leal aos seus amigos, mas, até o dia seguinte ele vai abrir a boca, pois Dalila se encarregará de fazer o marido falar. De fato, no apartamento, a mulher começa a discutir com Roberval e quer saber se ele realmente vai arriscar a felicidade de sua família por causa de Serena. O moço, além de dizer que deu sua palavra aos amigos, continua afirmando que não sabe onde Rafael está. Mas Dalila resolve insistir, lembrando que o marido chegou em casa com as botas sujas de barro e que sabe muito bem que ele foi a algum lugar para ajudar Serena e Hélio. O moço se defende, dizendo que só queria fazer o bem, mas a mulher diz que não tem outro jeito, a não ser falar com seu irmão imediatamente. Roberval diz que Hélio não tem nada a ver com a história, mas Dalila avisa que foi o rapaz que colocou seu marido naquela sinuca, e agora, ele vai ter que tirar. Nesse meio tempo, Olivia não se conforma com o fim do namoro com Vitório, e Mirella lembra que a situação deve ter sido coisa da família do rapaz. Revoltada, Olivia decide ir até a pensão para dizer umas verdades, e quando chega, escuta Ofélia comentando que finalmente o neto tomou juízo e decidiu deixar-a separada. Furiosa, ela xinga Divina. Osvaldo se mete, mas a moça está com tanta raiva que diz que, se for necessário, briga até com ele. Enquanto isso, Hélio conversa com Vitório, dizendo que o rapaz se precipitou, mas ele explica que já tinha decidido largar Olivia, pois aquela era a única alternativa para que a moça pudesse recuperar seus bens e seu filho. Ele ainda diz que, apesar da dor que está sentindo com o fim do namoro, precisa cuidar da mulher. Na pensão, Mirella tenta convencer a mãe a não brigar, mas Olivia está disposta a ir em frente e diz: "Olha aqui, eu sou descendente dos Conde de Médici, minha família tem brasão, seria uma honra pro Vitório se casar comigo." Ofélia resolve dar palpite e diz: "Ah, sim, se casar como uma separada." Mas Olivia se defende dizendo que a velha não tem o que dizer, pois também era separada, até o marido aparecer e ela ter que desmentir que era viúva. Generosa avisa que é muito feio ir à casa dos outros para brigar. Terezinha, por sua vez, mete o bedelho e diz que Olivia pensa que é nobre, mas é baixa. Agora a briga é entre Olivia e Terezinha, que diz que a mulher atormentou Raul a vida toda. Olivia mata a charada e acusa a moça de estar apaixonada por seu ex-marido. Mas Terezinha diz que não é mulher de se apaixonar por um homem separado, pois é honesta, e se retira do salão. Osvaldo comenta que a mulher separada é só para diversão, e Neves se irrita, mandando o sujeito não dizer uma coisa daquelas. Ofélia novamente se mete e diz que Neves só fala daquela maneira por causa da filha, e a coisa fica ainda mais tensa, pois o debate está sendo feito na frente das crianças. Neves desiste e diz que vai embora porque não dá para conversar com aquele tipo de gente. Olivia, por sua vez, levantando o dedo, jura: "Eu vou dar a volta por cima, seu Osvaldo e seu filho Vitório ainda vão acabar se arrastando aos meus pés. Ele vai comer aqui, ó, na minha mão. Vocês vão implorar para eu me casar com ele." Assim que a moça vai embora, Abílio diz à Divina que Olivia é uma pessoa muito melhor do que ela pensa, mas Ofélia manda o sujeito não defender a separada, ou vai brigar com ele também. Vitório e Hélio chegam à pensão bem na hora em que Olivia está saindo e tenta conversar com ela, mas a moça não dá bola. O rapaz a segue até a casa, dizendo que os dois precisam conversar. Mirella resolve deixar os dois sozinhos e Vitório, pegando a mulher pelo braço, diz que eles não precisam brigar, mas conta que não ama mais a namorada, que não se conforma com o que acabou de ouvir e lembra que os dois tinham até combinado de se casar no Uruguai. Indignada, ela expulsa o moço da sua casa e começa a atirar coisas no moço, até que ele sai correndo, antes de se machucar. Hélio, que está do lado de fora, se propõe a voltar para a casa de Olivia junto com ele. Mas Olivia aparece com outro vaso na mão e atira nos dois, mandando eles saírem dali imediatamente. Na pensão, a família comemora o fim do namoro, mas Vitório está chateado e sobe para seu quarto. Hélio tenta consolar o irmão e Osvaldo, que seguiu o filho, percebe que Vitório está chorando. Nesse meio tempo,
Mirella diz que tem algo errado na história, pois tem certeza que Vitório gostava muito de sua mãe, mas Olivia revela que foi o próprio rapaz que disse que não a ama mais. Chorando, Olivia diz que agora só quer Carlito de volta e reaver seu restaurante, porque o amor é uma página virada em sua vida. Na pensão, Osvaldo descobre que o filho ainda é apaixonado por Olivia e o incentiva a ir atrás dela. Como o rapaz não se mexe, Osvaldo diz que ele mesmo vai resolver a situação, e Hélio então resolve explicar ao pai que Vitório acha que vai ajudar Olivia a ganhar o processo se ele ficar afastado dela, pois ter um namorado atrapalha uma mulher separada perante a justiça. Osvaldo não se conforma com a situação e pede para o filho não chorar, mas não consegue se controlar e começa a chorar também. No restaurante, Alaor manda Raul levar pratos para uma mesa, avisando que depois ele leva o resto. Indignado, o sujeito afirma que ele é o dono do restaurante, mas o garçom avisa que o lugar está mais cheio do que nunca, e não é porque ele é dono que não tem que trabalhar. Jorge, por sua vez, está fazendo de tudo para tentar acomodar os clientes que não param de chegar e vai até a cozinha para saber se poderão atender a todos, pois não esperavam tanta gente naquela noite. E na cozinha, Kátia comenta que jamais podia imaginar que o tal cassoulet faria tanto sucesso, pois está salgado e sabe que Baltazar esqueceu de tirar o sal das carnes. Porém, o mestre Cuca se defende, dizendo que a assistente não entende nada da boa cozinha francesa. Kátia fica indignada e diz que o mestre Cuca também não sabe de nada, e a única coisa que faz é ler as receitas e ainda lê tudo errado. Jorge chega e pega os dois brigando, mas Baltazar diz que está ensinando a moça como se comportar na cozinha, e não entende como tanta gente come aquela comida, que está super salgada. Ele ainda avisa que tem uma fila de clientes do lado de fora, e o cozinheiro manda o maître mandar todo mundo se acomodar, pois tem comida para todos. Assim que Jorge sai, ele mete mais água no feijão. Enquanto isso, no sítio, Bernardo percebe que Serena está chorando. A moça conta que ouviu Rafael falar seu nome, e José Aristides diz que agora tem certeza que o doente realmente está melhorando. Os dois resolvem ir até o quarto ver como Rafael está, e José percebe que o moço não tem mais febre. Serena mostra uma mancha que apareceu no boneco de barro, e o moço explica que aquilo é a doença passando para a estátua. Na mansão, Zulmira conta a Eurico que as patroas chegaram, e o mordomo comenta que gostaria de já ter ido se deitar, pois está cansado de trabalhar dia e noite sem parar. Débora entra na cozinha e avisa que ouviu a reclamação do rapaz, que resolve enfrentar a patroa, dizendo que tanto ele quanto Zulmira têm trabalhado além do horário. A megera quer saber de onde tiraram a ideia de que empregado tem horário e diz que os dois teriam direito de descansar se trabalhassem direito, pois só estão ali por caridade. A Bruaca ainda diz que poderia contratar outros 2 funcionários mais jovens por menos dinheiro e manda os dois fazerem logo um bom jantar, antes que ela decida demiti-los. Na sala, Débora reclama de Eurico e Zulmira para a filha, mas Cristina lembra que a empregada é irmã de Ivan e ela não pode demitir a moça, pois senão o motorista ficaria magoado. Cínica, Débora responde: "O quê? Agora você resolveu se preocupar com os sentimentos do motorista? Realmente você tem razão. Você não sabe como estou ansiosa para me tornar parente da Zulmira. Você está indo muito baixo, minha filha." Mas a loirosa explica que, quando ela estiver com o dinheiro nas mãos, Rafael vai depender dela, e ele não vai mais se separar dela. Débora decreta que Cristina não fale mais em Rafael, porque agora o moço é carta fora do baralho. E enquanto Serena continua cuidando de Rafael, Osvaldo e os filhos decidem enfrentar a família. Todo mundo percebe que os rapazes andaram chorando, mas Ofélia diz que o neto tomou a melhor decisão ao se separar de Olivia. Agora, a avó diz que só falta Hélio também tomar a melhor decisão e largar da torradinha. O moço fica bravo e diz que não admite que sua avó chame Sabina de torradinha. O avô se mete na conversa e diz que se o neto se casar com a torradinha, vai ter filhos café com leite, e Hélio fica ainda mais bravo, afirmando que, se isso acontecer, vai ter muito orgulho de seus filhos. No meio da conversa, Dalila aparece com Roberval e explica que estão ali para conversar com Hélio, em particular. Felipe chega em casa e conta a Agnes que decidiu não assinar o documento de venda do Roseiral e foi falar com Cristina. A família apoia a atitude do rapaz, mas Agnes afirma que, se ele tivesse falado com ela, teria ido junto para enfrentar a megera oxigenada. Felipe, entretanto, deixa claro que só vai aceitar vender o Roseiral se realmente as dívidas aumentarem, e não tiver outra alternativa, mas por enquanto prefere esperar. Momentos depois, Agnes e Felipe vão ao quarto de Vera.
O rapaz explica que está sendo pressionado para vender o roseiral, mas não assinou o contrato de venda, nem vai assinar por enquanto, e já avisou Cristina. Vera diz que sente mais orgulho do sobrinho, pois ele está cada vez mais parecido com seu irmão Rafael. Vera começa a se sentir mal, dizendo que está com falta de ar, mas que já está melhor. Na pensão, Dalila diz a Hélio que sabe que ele envolveu Roberval no sequestro de Rafael. Hélio quer saber como a irmã descobriu, e ela conta que Cristina e a mãe estiveram em sua casa e comentaram sobre o assunto, afirmando que sabem que Roberval está metido na história. A moça também comenta que Cristina é casada com Rafael e tem o direito de saber onde ele está. Hélio pergunta ao amigo se ele chegou a contar alguma coisa e Roberval afirma que disse não saber de nada. Dalila se irrita e descobre que o marido sabe onde Rafael está, e conta ao irmão que seu marido pode sofrer um processo criminal por causa disso. Hélio explica que Rafael estava definhando nas mãos de Cristina e que não foi só Roberval quem ajudou a tirar o rapaz daquela casa, mas também seus irmãos e Serena, junto com o doutor Eduardo, que agora está cuidando do doente. Dalila reafirma que, se algo der errado, todo mundo vai estar encrencado, e Hélio perde a paciência, querendo saber por que a irmã é sempre tão egoísta a ponto de pensar somente em seu próprio umbigo. Roberval pede ao cunhado que não brigue com sua irmã, mas o rapaz não para de falar, e a moça diz que só não quer perder o que conquistou. Mas Hélio não deixa barato, e avisa a irmã para não forçar o marido a dizer onde Rafael está, ou vai prejudicar toda a família. Já é tarde quando Jorge e Kátia estão indo para casa, comentando sobre o sucesso do restaurante, pois antes eles não acreditavam na competência de Baltazar. Os dois resolvem mudar de assunto, e o rapaz conta que está disposto a se assentar na vida, e talvez os dois pudessem se entender. Mas Kátia diz que não está disposta a aventuras, pois tem sua filha, e quer algo mais sólido, pois sonha um dia se casar vestida de noiva. Já em casa, Kátia diz que não fica bem o rapaz continuar morando na sua casa, mas ele resolve perguntar se ele poderia ficar se casasse com ela. Os dois acabam comemorando a proposta, e o rapaz diz que os dois formam uma boa dupla. Nesse meio tempo, Eduardo, que acompanhou Julian pela rua, pergunta o que o colega tem para lhe dizer. Julian diz que não tem mais nada para falar, pois Eduardo sabe muito bem que Alessandra anseia pelo amor do marido, e ele não dedica a ela nenhum sentimento. O médico se justifica, dizendo que não pode gostar de uma mulher desequilibrada e sente pena da moça. Mas Julian avisa que esse não é o remédio que a moça precisa. Nesse meio tempo, Raul caminha com Carlito e comenta que fizeram um bom dinheiro naquela noite, pois o restaurante estava cheio. O garoto pede um presente e o pai diz que precisam economizar. Carlito então resolve apelar e conta que sua mãe sempre lhe dava algo quando sobrava um dinheirinho, mas o sujeito não se dobra e diz que Olivia não tinha juízo. Neste instante, Raul vê Dalila e Roberval chegando em casa. O barbeiro pergunta o que o sujeito está fazendo ali, e ele conta que mora naquele prédio e se dá conta que Dalila e o marido também moram ali. Em casa, Roberval está cheio de ciúmes, mas Dalila avisa ao marido que sabe se dar o respeito e ainda diz que, se ele está tão preocupado com a vida de casado, deveria procurar Cristina. O moço diz que prometeu não contar, mas ela avisa que, se o moço for preso, ela vai ficar sozinha, morando no mesmo prédio que Raul. Pronto. O rapaz acaba se convencendo e diz que vai contar para Cristina onde Rafael está. Eduardo volta para casa e vê Alessandra triste, toda enrolada no sofá. Ele conta que foi conversar com Julian e tomou uma decisão. Alessandra diz que o marido não precisa dizer o que decidiu, pois sabe que ele vai embora. Afirmando que ela é um fracasso como esposa, a moça pede que ele vá embora de casa imediatamente. Nesse meio tempo, na mansão, Débora diz à filha que tem certeza que Roberval vai contar onde Rafael está, para proteger Dalila. Cristina diz que não tem certeza, mas Débora lembra que Dalila já foi pobre e teve a sorte de se casar com o neto de um fazendeiro rico. Por isso, sabe que a moça não deve estar disposta a colocar tudo a perder. Viajando na Batatinha, a jiboia loira avisa que, assim que souber do paradeiro do marido, vai à polícia para poder trazer Rafael de volta à mansão, e diz que está com muitas saudades do rapaz. Sozinha, depois da conversa com a filha, Débora conversa consigo mesma e diz que não está entendendo o que está acontecendo com Cristina, que perdeu a noção da realidade e não tem a menor ideia sobre o que ela quis dizer quando contou que estava com saudades de Rafael. De repente, a Bruaca se dá conta de que vai ter que fazer tudo sozinha. Em seu quarto, completamente louca, Cristina vê o fantasma de Guto, que pede um beijo para a moça. Apavorada, ela começa a gritar. Do outro lado da cidade, Alessandra continua mandando o marido embora, lembrando que ele a trancou numa casa de saúde e só não a mandou de volta,
porque Julian impediu. A moça diz que ela é a louca da família, mas Eduardo resolve assumir que ele é muito confuso e não sabe o que quer. Ele explica que tem medo de amar a esposa, pois não sabe como lidar com as vozes e as mudanças de humor dela, mas não pode deixá-la sozinha. O médico quer mais uma chance para tentar ser o marido que Alessandra merece e confessa que, quando está com ela, só consegue pensar nos beijos da moça e os dois acabam fazendo as pazes, trocando o maior beijão apaixonado. Na mansão, Cristina continua sendo assombrada pelo fantasma de Guto. Débora acorda com os gritos da filha, assim como Ivan. Eurico e Zulmira também vão ver o que está acontecendo. Ivan resolve arrombar a porta do quarto, mas quando todo mundo entra, percebe que a moça está sozinha. Chorando, Cristina diz que tem alguém em seu quarto, mas Débora diz à filha que não tem ninguém ali e ela está fora de si. Ivan abraça a moça, mas os empregados se dão conta de que a patroa está enlouquecendo. E no sítio, Serena vê a imagem de Luna no espelho, avisando que existe perigo. Depois de receber o aviso sobre o perigo que podem estar correndo, Serena jura proteger a estátua de barro com sua vida, dizendo que ela e Rafael nunca mais vão se separar. Nesse meio tempo, na cozinha da mansão, Zulmira diz a Eurico que está preocupada com seu irmão, pois sabe que Cristina é apaixonada pelo marido e só está usando o motorista para se divertir. Débora chega na cozinha e, interrompendo a conversa dos criados, manda não comentarem nada sobre o que viram e pede um chá para levar para a filha. Alguns momentos depois, Eurico aparece com a bandeja de chá e a megera resolve reclamar dizendo que está tudo torto e ele deveria ter feito tudo corretamente, mesmo sendo tarde da noite, e começa a arrumar as xícaras, dispensando o mordomo. No quarto, Ivan tenta consolar Cristina, dizendo que não tinha nada ali e tudo não passou da imaginação da moça. Débora aparece e manda o motorista ir embora para o seu quartinho, dizendo que ela não deve se dar ao desfrute, pois, se começarem a comentar sobre ela e o motorista, a história vai se espalhar como rastilho de pólvora, e isso não é bom. Ivan enfrenta a bruaca e diz que vai chegar o dia em que ele e Cristina poderão ficar juntos para sempre, mas Débora diz que, se isso acontecer, será bem longe dali, e manda mais uma vez o moço embora. Servindo o chá para a filha, a mulher pede que Cristina conte o que ela viu, e a moça, com muito medo, revela que viu Guto. Débora diz que os fantasmas estão dentro dela e a moça não pode ficar tremendo feito vara verde, mas a loira, apavorada, diz que não quer mais ficar morando naquela casa, pois o local está mal assombrado. Porém, Débora diz que para isso, primeiro precisam trazer Rafael de volta e diz que a moça vai ficar rica, jurando que vai cuidar da filha e nada de mal vai acontecer. Do outro lado da cidade, depois do beijo que ganhou do marido, Alessandra pergunta se ele não vai se arrepender de novo. Mas o médico, sorrindo, avisa que desta vez será diferente. A moça resolve ceder aos carinhos do médico e pede a ele que seja seu marido naquele momento, levando o rapaz para o quarto. Na pensão, a briga entre o falecido e Ofélia continua. Ele quer que a mulher tire o cachorro do meio dos dois, mas a velhota não cede e diz que o bicho é seu melhor amigo. No quarto ao lado, Osvaldo diz à divina que está com o coração partido por causa de Vitório, mas a mulher alega que foi melhor assim, pois não gostava do filho envolvido com a tal separada. Os dois começam a trocar carinhos e se atiram na cama, que quebra novamente. Assustados com o barulho, os filhos do casal aparecem correndo para saber o que houve, mas começam a rir quando percebem o que aconteceu. No dia seguinte, Kátia conta a Ritinha que a garota vai ter um pai. Elias diz que fica muito contente com a novidade, e Jorge, sorrindo, agradece, pois não sabia que o homem tinha tanto apreço por ele. Quando fica sabendo quem é o pretendente da filha, Elias fecha a cara, mas Jorge continua falando e diz que tem outra novidade, pois o casal vai morar ali, naquela casa, com ele. Sem papas na língua, o velhote pergunta se o rapaz vai se casar com a casa ou com sua filha. Kátia se mete e manda o pai não dizer uma coisa daquelas, pois Jorge não é interesseiro e diz que achou que o homem ia ficar feliz, pois sempre quis que ela se casasse. Fazendo pouco caso da situação, Elias diz que está muito feliz. Enquanto isso, no sítio, Serena conta a Bernardo e José que Rafael está dormindo. José Aristides diz que ele precisa descansar para recuperar as forças. Serena nota que Crispim está muito calado naquela manhã e Mirna explica que o moço está triste porque ele ainda pensa na anja Kátia. A nativa então incentiva o amigo a falar com a moça, se ele gosta tanto dela, mas o caipira alega que ela é solteira e tem uma filha. Serena então resolve comentar que os dois podem ser felizes juntos, e com o tempo, vai gostar de Ritinha como se fosse sua filha, explicando que na mata, os guerreiros pegam os filhos dos inimigos para criar.
Mas o moço, irritado, comenta que Jorge está morando com a moça na casa do pai dela. Dizendo que conhece muito bem Elias, Serena avisa que ele é um homem de respeito e sabe que Jorge está lá apenas como hóspede, pois, se o rapaz fosse namorado da Kátia, o moço não estaria lá. Do outro lado da cidade, enquanto toma café da manhã, Nair diz a Alessandra e Eduardo que está muito feliz com a reconciliação do casal. O médico confessa que tinha dúvidas, mas agora tem certeza e passou uma noite maravilhosa ao lado da esposa. Dalila, por sua vez, avisa o marido que vai levar a filha para tomar um sol, mas Roberval, desconfiado, pergunta se aquilo não é uma desculpa para ela tentar encontrar Raul, agora que sabe que o sujeito é vizinho. A moça comenta que, naquele horário, Raul está trabalhando, e a coisa fica ainda pior, pois o moço acha que Dalila sabe até os horários do seu ex-amante. Os dois acabam discutindo, e Roberval decide ir junto com a esposa na pracinha, mas avisa que se o sujeito passar por perto e fizer gracinha, vai meter uns sopapos nele. Já na entrada do prédio, Dalila avista Eduardo saindo e diz que agora ele vai ouvir umas verdades. Ela pergunta ao médico por que ele colocou seu marido naquela enrascada, revelando que Cristina e sua mãe estão ameaçando chamar a polícia para pressionar Roberval a contar onde Rafael está. Eduardo diz que está tentando não abrir o bico, mas não tá fácil com aquele bando de mulheres atrás dele. Nesse meio tempo, Alaor vai à casa de Olívia e conta que o restaurante está bombando, pois o cozinheiro que Raul contratou só faz comida chique. Gumercindo diz que não gosta da comida de Baltazar, que faz pratos esquisitos, mas sempre diz que a comida é francesa e os franceses comem assim. Achando que errou ao contratar Vitório como seu cozinheiro na época em que era dona do restaurante, Olívia pede aos rapazes que fiquem de olho em Baltazar, pois quer saber tudo o que ele está fazendo. Mirella dá a maior força e diz que a mãe tem que se preparar para a revanche. Olívia concorda, dizendo que não tem mais nada a perder, e Gumercindo resolve perguntar se ela perdeu Vitório porque ela ficou pobre, e a mulher acaba concluindo que o ex-namorado era um interesseiro, pois foi só ela perder o restaurante que ele pulou fora. Os rapazes decidem ir embora, e Alaor diz a Gumercindo que ele falou demais. Gumercindo manda o amigo embora e fica na sala esperando. No quarto, Mirella pede um conselho da mãe e conta que Felipe a pediu em namoro novamente, mas Olívia lembra que o rapaz é mulherengo e não quer que a filha fique como ela e sofra o que ela sofreu quando esteve casada com Raul. A mulher aconselha a garota a namorar Gumercindo, que é um rapaz de valor. Mirella desce e dá de cara com o garçom, que explica que ficou esperando pela moça para saber a resposta sobre a proposta que ele fez. A mocinha então pede que, antes de mais nada, o rapaz jure que nunca vai traí-la, e diante da resposta positiva do moço, os dois acabam se entendendo. Olívia, por sua vez, se arruma toda e jura que vai dizer umas boas verdades para Vitório. Nesse meio tempo, Raul aparece na mansão acompanhado por Carlito. Débora recebe a visita, mas diz que ele chegou muito cedo e não vão poder atendê-lo naquele momento, pois ela e a filha têm um assunto importante para resolver. Mas Raul diz que vai ser breve, mas precisa conversar com elas em particular. Débora chama Zulmira e pede que ela leve Carlito até a cozinha para comer bolo. Na sala, Raul diz que Felipe levou os documentos da venda do Roseiral para assinar, mas não voltou mais. Cristina comenta que o rapaz esteve na mansão, mas não quis assinar os papéis, dizendo que o pai adora o Roseiral e prefere esperar o pai estar melhor, para se decidir sobre a venda. Raul lembra que Rafael jamais vai concordar com a venda das terras, e Débora, se metendo na conversa, diz ter a certeza de que seu genro não ficará bem, pois o estado dele é deplorável. Cristina, então, afirma que a única forma de obrigar Felipe a assinar o documento de venda da propriedade é demonstrar que a empresa está cheia de dívidas e que só a venda das terras salvará seu pai da falência. Raul então se dá conta que terá que fazer uma ginástica financeira, mas poderá provar que a empresa está mal. A loirosa, então, ordena que o sujeito faça o que tiver que ser feito, pois quer o dinheiro em suas mãos e não está mais disposta a esperar. Nesse meio tempo, Osvaldo pede a Vitório que não fique tão triste com o rompimento do namoro com Olívia. Mas o moço não tá afim de conversa e diz que precisa sair para vender seu algodão doce. Hélio vai ver Sabine e pede desculpas por não ter podido aparecer muito, mas a moça diz que entende a situação do rapaz, pois deve ser difícil para ele enfrentar a família. O moço diz que quer ter um compromisso sério com ela, porém Sabine não aceita e conta que está pensando em ir embora da cidade. Hélio, assustado, avisa que não vai deixar a moça ir embora e quer marcar a data do noivado. Alguns momentos mais tarde, Hélio e Sabine anunciam para a família sobre a decisão de se casar,
e o moço explica que pretende fazer isso enquanto Julian ainda estiver na cidade. O médico fica feliz da vida e diz que faz questão de entrar com Sabine na igreja, já que o pai da moça não poderá estar presente. Adelaide também apoia o casal, mas Hélio está preocupado com a família. Felipe, no entanto, cobra do amigo a promessa que ele fez, e Hélio diz que está disposto a cumprir o que prometeu, avisando que Ciro irá com eles. Feliz da vida, o mocinho comenta que finalmente poderá ver seu pai. Nesse meio tempo, Débora e Cristina, acompanhadas pela polícia, estão no apartamento de Roberval, pressionando o moço para que ele revele o paradeiro de Rafael. Eduardo, que também está junto, faz sinal com a cabeça para que ele não diga nada. E no apartamento do médico, Alexandra começa a pirar novamente. Elias diz à filha que não está feliz com o casamento dela com Jorge, que não tem eira nem beira, e que o único interesse dele é manter um teto sobre sua cabeça, mas não adianta nada. Kátia agora quer que o pai financie um vestido de noiva, pois ela pretende se casar de branco e mostrar para todos que sempre falou mal dela, que vai se casar na igreja. Chateado com a situação, Elias revela que preferia que a filha se casasse com Crispim, e a moça diz que não tem a intenção de passar a vida toda ordenhando as vacas. Alguns momentos mais tarde, Crispim vê Kátia entrando em uma loja na cidade para encomendar seu vestido de noiva. Madalena, dona do comércio, avisa que o vestido de noiva é caro, porém Kátia argumenta que pode parcelar o pagamento da encomenda e quer algo simples. A comerciante se lembra que tem um vestido de noiva usado, pois a dona vai viajar e não tem como levar, afirmando que a cliente está disposta a fazer um preço bem acessível. Kátia se anima e Madalena diz que ela pode até experimentar o vestido, que está disponível na loja. Crispim toma coragem e, pegando uma flor num dos vasos da rua, resolve ir atrás de Kátia, que já está vestida de noiva e se encanta com o que está vendo no espelho. De repente, Crispim, com a flor na mão, entra a loja adentro, mas se espanta quando vê Kátia vestida de noiva e quer saber se a Anja vai se casar. No restaurante, Jorge conta aos colegas de serviço que vai se casar com Kátia, porém, os rapazes escutam um barulho na cozinha e vão correndo ver o que é. É Baltazar que aparece com uma galinha preta, dizendo que comprou a ave por um bom preço. Desconfiado, Gumercindo quer saber como o mestre Cuca não consegue distinguir uma galinha de um urubu. E Jorge atesta com firmeza que aquela ave é mesmo um urubu. Baltazar dá os ombros e diz que não tá nem aí pra isso e vai cozinhar o urubu, dizendo que é um fazão. Gumercindo diz que é crime matar o urubu e vai soltar o bicho. Os dois começam a discutir e Baltazar ameaça o rapaz, dizendo que se ele contar alguma coisa, poderá perder seu emprego. Mas o mocinho não se dobra e diz que se ele machucar a ave, vai para a delegacia. Do lado de fora do restaurante, Gumercindo comenta com Alaor que a suspeita deles estava certa e Baltazar não entende nada de cozinha. Na loja, Kátia confirma a Crispim que vai mesmo se casar. O caipira quer saber com quem, e ela conta que é com Jorge. Decepcionado, o moço lembra que Jorge costumava ser seu amigo e noivo de sua irmã. Mas Kátia diz que o moço a pediu em casamento e ela aceitou. Sem saber o que fazer, Crispim se atira aos pés da moça e começa a chorar, com o rosto enfiado na barra do vestido. Madalena diz para o caipira parar com aquilo, pois vai sujar tudo, até que consegue mandar o rapaz embora. Kátia sai correndo atrás dele vestida de noiva mesmo. Na rua, ela pede para o moço parar de chorar, lembrando que ele foi muito bom para ela, mas ele explica que está com seu coração partido. Porém, a moça lembra que o caipira deixou claro que jamais aceitaria Ritinha e Jorge. Crispim toma coragem e quase pede a mão de Kátia em casamento, mas Madalena aparece para estragar o clima e diz que a moça precisa entrar na loja para combinar o preço do vestido e comenta que, já que ela vai se casar com outro, não tem por que ficar perdendo tempo com o caipira. Crispim chora, inconsolável, por achar que perdeu sua Anja. Enquanto isso, Olívia e Mirella conseguem achar Vitório, que está vendendo seu algodão doce. A mulher sai correndo, dizendo que vai dizer umas verdades para o rapaz. Ao chegar à carrocinha, ela pede um algodão doce e diz que é para enfiar na cara dele, chamando Vitório de interesseiro e diz: "Agora eu sei por que você se separou de mim. Eu não tenho mais restaurante, só queria o meu dinheiro", e começa a atirar açúcar na cara do rapaz. Vitório corre atrás dela, que quer saber se ele tem algo para dizer. Nesse meio tempo, Roberval diz à polícia que não vai contar sobre o paradeiro de Rafael, mas o delegado continua ameaçando o rapaz. Ele avisa que podem fazer o que quiserem, mas não vai quebrar sua palavra. Cristina quer que o detetive leve Roberval para a cadeia, para ser interrogado. Eduardo diz que a polícia não pode fazer isso, e Cristina deixa claro que o delegado pode e deve interrogar o moço.
pois ela é a esposa de Rafael e tem o direito de saber onde está seu marido. Dalila se mete, dizendo que ela mesma vai contar onde Rafael está. Eduardo pergunta ao amigo se ele disse algo para a esposa, mas ele nega. Dalila diz que não é burra e não quer que prendam seu marido. Assustada com a situação, ela conta: naquela noite, Roberval chegou em casa com as botas sujas de barro. Eu verifiquei o carro e as rodas também estavam sujas de barro. Daí eu pensei, quem mora em um lugar que tem barro e trabalha para Rafael? Eu tinha duas possibilidades. Ele poderia estar no Roseiral, mas lá não tem casa, só tem abrigo para os trabalhadores. Aí então eu me lembrei do sítio, pois sei que o tio de Crispim trabalha há anos para Rafael e é lá que ele está, no sítio. Débora então diz ao delegado que a polícia precisa ir com ela e a filha até o local para resgatar seu genro. Alguns momentos mais tarde, Felipe, Hélio e Ciro chegam ao sítio e o rapaz finalmente consegue ver o pai. Serena deixa o moço sozinho com o doente que segura com força a mão do filho. José Aristides, que foi buscar ervas, vê um carro chegando e corre para avisar Serena, dizendo que Rafael pode estar em perigo, e imediatamente a moça lembra do aviso que recebeu pelo espelho.